A narrativa de Salomão é realmente comovente. Ele é uma das figuras decepcionantes retratadas na Bíblia. Quando assumiu o trono, aos 20 anos, Salomão estava repleto de promessas e potencial. Ele recebeu uma oportunidade extraordinária. No entanto, ao final de sua vida, o que prevalece são as decepções. A jornada do rei Salomão teve um início emocionante e promissor. Seu reinado começou com grande expectativa, sendo declarado rei por seu pai, cujo nome significa paz, um sinal auspicioso. Como filho de Davi e Batseba, Salomão enfrentou tragédias familiares, como a perda de seu irmão mais velho e a turbulência causada por outros. No entanto, ele cresceu em um ambiente que valorizava o perdão e possivelmente se beneficiou do conhecimento espiritual de seus pais. Apesar dos conflitos no palácio, Salomão foi rapidamente reconhecido como herdeiro legítimo do trono, graças às ações decisivas de Natã, o profeta, e Batseba. Assim, Salomão ascendeu ao reinado. Chegando o momento da despedida de seu pai, Davi, ele dirigiu palavras de orientação e encorajamento ao seu filho Salomão. Estou prestes a seguir o caminho de todos os homens, disse Davi, portanto, seja forte e comporte-se como homem. Observe diligentemente os mandamentos do Senhor seu Deus, ande em obediência a ele e guarde seus decretos e comandos, conforme escritos na lei de Moisés. Se fizeres isso, prosperarás em tudo o que empreenderes e em todos os lugares para onde fores, e o Senhor cumprirá sua promessa para mim. Seus descendentes sempre terão um sucessor no trono de Israel, contanto que sigam fielmente o Senhor com todo o coração e alma. Este foi o sábio conselho transmitido por Davi a Salomão. O jovem rei pareceu absorver profundamente essas palavras, como evidenciado pelo seu amor ao Senhor e seu compromisso em seguir os estatutos de seu pai Davi. Em um momento especial, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho em Gibeão, oferecendo-lhe a oportunidade de pedir o que desejava. Essa comunicação divina através de sonhos era comum no Antigo Testamento, embora atualmente Deus se comunique principalmente conosco por meio de seu Filho, o Senhor Jesus, revelado nas Escrituras. Ao longo dos séculos, Deus utilizou várias formas para se comunicar com seu povo, seja através de figuras paternas ou profetas que transmitiam sua mensagem. Em um desses momentos significativos, o Senhor se dirigiu a Salomão, oferecendo-lhe a chance única de fazer um pedido. Essa era uma oportunidade incomparável, como se Deus estivesse dando a Salomão um cheque em branco, convidando-o a expressar seus mais profundos desejos. Se Deus aparecesse a você hoje à noite e fizesse essa pergunta, o que você responderia? A resposta revelaria muito sobre sua essência e prioridades. Salomão, diante dessa oferta extraordinária, não caiu na tentação de buscar riquezas ou longevidade para si mesmo. Em vez disso, ele fez uma escolha notável: ele pediu sabedoria. Sua oração foi uma demonstração de humildade e um desejo sincero de ser um líder sábio e justo para seu povo. Ele reconheceu sua própria inexperiência e a imensidão da tarefa que tinha pela frente. Salomão ansiava por um coração perspicaz, capaz de discernir entre o certo e o errado, para guiar sabiamente seu povo. Essa resposta de Salomão foi profundamente apreciada por Deus. Como resultado dessa oração, Salomão não apenas se tornou o homem mais sábio que já existiu, mas também foi abençoado com uma riqueza inigualável. Sua busca pela sabedoria não apenas o enriqueceu intelectualmente, mas também o levou a uma posição de destaque na história como um dos líderes mais ilustres de todos os tempos. Deus concedeu a Salomão o discernimento necessário para administrar a justiça com equidade e discernimento entre seu povo, uma responsabilidade que ele assumiu com dedicação e humildade. Após o extraordinário encontro de Salomão com Deus em seu sonho, onde ele recebeu a promessa de sabedoria, riqueza e honra, o jovem rei se levantou com um novo fervor e determinação. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir, não apenas para si mesmo, mas para o povo de Israel e para honrar a memória de seu pai, Davi. O projeto do templo consumiu a atenção de Salomão de forma meticulosa. Ele não poupou esforços para garantir que cada detalhe fosse executado com excelência. Enquanto as fundações eram lançadas e os blocos pré-cortados eram posicionados, Salomão supervisionava pessoalmente cada etapa da construção. Durante os anos de trabalho árduo, Salomão enfrentou desafios diversos. Havia questões logísticas para resolver, como o transporte dos enormes blocos de pedra e o gerenciamento de uma equipe diversificada de artesãos e trabalhadores. Mas com sua determinação e liderança habilidosa, ele conseguiu superar cada obstáculo, inspirando aqueles ao seu redor com sua visão grandiosa e sua dedicação incansável. Enquanto o templo tomava forma, Salomão não se contentava apenas em construir uma estrutura impressionante. Ele também se preocupava em garantir que o templo fosse um lugar de santidade e reverência, onde o povo pudesse se conectar com Deus.
Ele instruiu os sacerdotes a prepararem-se com cuidado para os rituais e sacrifícios que seriam realizados ali, enfatizando a importância da pureza de coração e da devoção sincera. Quando o templo finalmente foi concluído, após anos de trabalho árduo, Salomão sentiu um profundo senso de realização. Ele olhou para a magnífica estrutura diante dele e viu não apenas um edifício de pedra, mas um símbolo da presença de Deus no meio de seu povo. E embora Salomão fosse elogiado por sua sabedoria e riqueza, ele sabia que sua maior realização era ter cumprido a vontade de Deus e ter construído um lugar onde seu nome seria glorificado para sempre. Salomão, em sua dedicação diante do altar do Senhor, não apenas proferiu palavras, mas sua postura refletia profunda reverência e humildade. Ele se colocou diante de toda a Assembleia de Israel, não como um rei imponente, mas como um servo diante de seu Senhor. Enquanto estendia as mãos para o céu, seu gesto simbolizava sua busca sincera pela presença divina e sua dependência total de Deus. Ao reconhecer a grandiosidade de Deus, Salomão não apenas afirmou sua superioridade sobre todos os deuses, mas também expressou gratidão pela fidelidade divina em cumprir suas promessas. Ele recordou a aliança estabelecida com seu pai Davi e confiou na promessa de Deus de que sempre haveria um sucessor em seu trono, desde que caminhassem fielmente diante dele. Enquanto Salomão contemplava a magnitude do templo que havia erguido, ele reconhecia a limitação da estrutura física para conter a plenitude da presença divina. Mesmo assim, ele não hesitou em fazer sua súplica ao Senhor, confiante de que Deus ouviria e responderia do céu, onde sua glória reside. Essa oração não era apenas uma formalidade, mas uma expressão fervorosa do coração de Salomão. Ele implorava ao Senhor que mantivesse seus olhos abertos para o templo dia e noite, atento às orações e súplicas de seu povo. Salomão demonstrou não apenas sua própria devoção, mas também sua preocupação com o bem-estar espiritual de todo o Israel. Ao detalhar as circunstâncias em que o perdão seria buscado e concedido diante do altar, Salomão revelou sua compreensão da natureza do relacionamento entre Deus e seu povo. Ele reconheceu a importância da reconciliação e da busca por perdão, bem como a confiança na resposta graciosa de Deus às orações daqueles que se arrependem e buscam sua misericórdia. Essa narrativa não apenas descreve um evento histórico, mas também oferece insights profundos sobre a fé, humildade e confiança de Salomão em Deus. Sua dedicação exemplifica a devoção que todo seguidor de Deus deveria ter em sua busca pela comunhão com o divino e pelo perdão de pecados. Salomão, inicialmente conhecido por sua sabedoria e discernimento, caiu em uma armadilha perigosa ao se envolver em uma rede complexa de casamentos políticos com mulheres estrangeiras. Embora alguns desses casamentos tenham sido motivados por razões estratégicas para fortalecer alianças com outros reinos, logo se tornou evidente que muitos deles estavam enraizados em desejos pessoais e em busca de poder. O erro de Salomão não foi apenas em acumular um grande número de esposas e concubinas, mas em permitir que essas mulheres influenciassem sua fé e suas decisões. Muitas delas trouxeram consigo práticas religiosas e culturais estrangeiras que entraram em conflito com os ensinamentos do Deus de Israel. O desejo de Salomão de manter a paz e estabilidade no reino acabou comprometendo sua própria fé e a fidelidade do povo à aliança com Deus. A introdução da idolatria no reino de Israel foi um dos resultados mais devastadores desses casamentos. Salomão não apenas permitiu que templos fossem construídos para divindades estrangeiras, mas ele próprio participou de rituais pagãos em nome da tolerância. Essas práticas eram uma afronta direta ao Senhor, que havia instruído seu povo a não se curvar diante de outros deuses. Quanto mais Salomão envelhecia, mais seu coração se desviava de Deus. Suas esposas exerciam uma influência cada vez maior sobre ele, levando-o a adorar deuses estrangeiros como Astarte e Moloque. Essa apostasia não passou despercebida aos olhos do Senhor, que o advertiu repetidamente por meio de profetas. A repreensão divina veio acompanhada de uma promessa de consequências. Deus não destruiria o reino de Salomão durante sua vida, por respeito ao pacto feito com Davi, mas após sua morte, o reino seria dividido. Uma tribo seria preservada para o filho de Salomão, em consideração ao amor de Deus por Davi e à importância de Jerusalém como cidade escolhida. Essa narrativa é um lembrete vívido dos perigos da influência negativa e das consequências da desobediência à vontade de Deus. Salomão, apesar de sua sabedoria, sucumbiu à tentação do poder e da influência, levando seu reino ao declínio espiritual e à divisão futura. Os erros cometidos por Salomão durante seu reinado tiveram um impacto significativo em seus últimos anos, resultando em Deus levantando adversários contra ele. Um desses oponentes foi Rezim, filho de Eliada, que fugiu de seu mestre Hadadezer, rei de Zobá, após a derrota de seu exército por Davi.
Rezim conseguiu reunir seguidores e estabelecer-se em Damasco, transformando-se em uma constante ameaça para Israel durante o reinado de Salomão. Enquanto isso, Jeroboão, um oficial de confiança de Salomão e nativo de Efraim, também se rebelou contra o rei. Jeroboão, cuja mãe era uma viúva chamada Zeruá, representava uma força crescente de oposição ao governo de Salomão, exacerbando ainda mais os desafios que o rei enfrentava em manter a unidade e a estabilidade em seu reino. Essas lutas políticas internas marcaram os últimos anos do reinado de Salomão, deixando um legado de divisão e instabilidade que obscureceu sua reputação anterior como um rei sábio e próspero. Apesar de suas realizações notáveis, como a construção do magnífico templo em Jerusalém, os detalhes desses desafios e conflitos não foram registrados nos registros oficiais de seu reinado. Para compreender completamente o desfecho da vida e do reinado de Salomão, é necessário buscar em outras fontes da Bíblia. Após um reinado de 40 anos sobre Israel, Salomão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-o como rei, mas o legado de Salomão foi marcado por uma tristeza generalizada. Os últimos anos de Salomão foram obscurecidos por um profundo senso de desilusão e arrependimento. Ele compôs os livros de Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes, nos quais refletiu sobre a futilidade das buscas mundanas por felicidade e realização. Em Eclesiastes, Salomão compartilhou suas experiências e conclusões sobre a vida. Ele tentou encontrar significado na sabedoria, no prazer, na riqueza e no luxo, mas descobriu que todos esses caminhos eram vazios e sem sentido. O rei experimentou todas as indulgências que o poder e a riqueza podiam oferecer, mas encontrou apenas insatisfação e vazio. Salomão percebeu que a verdadeira fonte de contentamento não está nas conquistas materiais ou nos prazeres terrenos, mas sim em um relacionamento com Deus. Ele nos lembra em Eclesiastes 12,1 da importância de nos voltarmos para o Criador em nossa juventude, antes que os dias de adversidade cheguem e a busca por prazeres terrenos revele-se fútil. Assim, o testemunho pessoal de Salomão em Eclesiastes serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira realização só pode ser encontrada em uma vida dedicada ao Senhor. Suas palavras ecoam através dos séculos, desafiando-nos a buscar significado e propósito não nas coisas deste mundo, mas na presença e no amor de Deus.